Conversa de bastidor, com Bernardo Melo Franco. Boa tarde, Bernardo. Boa tarde, Cássia. Boa tarde, Nadédia. Boa tarde, ouvintes da CBN. Boa tarde, Bernardo. Bernardo, começaram ontem aquelas demissões em cargos que deputados do Centrão têm na máquina federal. Já dá para saber a extensão destas demissões? Até quando vai essa limpa, Bernardo? Olha, ainda não, Cássia. E tem muita gente de cabelo em pé em Brasília com essas demissões, porque, de fato, elas mexem com algo que é muito caro aos deputados do Centrão, historicamente, que são cargos do governo. A gente está falando de partidos que têm o fisiologismo como a sua marca registrada, Cássia. São partidos que vivem do toma lá da cá, dessa relação de vender apoio político em troca de cargos, de emendas, de verbas federais. É assim, sempre foi assim. O que tem de diferente agora é que o governo estava vivendo um momento de traições em série. Veja, essa derrota da semana passada não foi algo trivial. O governo sofreu, talvez, uma das suas maiores derrotas nesse terceiro mandato do presidente Lula, no momento em que a Câmara dos Deputados tirou de pauta e, na prática, fez caducar aquela medida provisória que aumentava alguns impostos e que garantia fechar as contas públicas para 2026. Foi um baque tanto para o governo, para a equipe econômica, deixou um rombo aí de aproximadamente 30 bilhões de reais, que é um dinheiro que até agora o governo não sabe de onde vai tirar para poder fechar suas contas. Então, qual foi a determinação do Palácio do Planalto, do presidente Lula? Foi mapear os cargos do Centrão, especialmente desses mais de 250 deputados que votaram contra o Planalto, e sair passando a navalha, fazer uma limpa nesses cargos do Centrão. Isso começou a ser feito já na sexta-feira, Cássia, no Diário Oficial de Sexta, mas essa limpa continua. E por isso que eu comecei falando desse clima de pânico, de medo, porque os deputados estão vendo que podem perder ativos importantes, faltando um ano para a eleição, portanto, um ano para eles próprios tentarem a sua reeleição na Câmara dos Deputados. Tem cargo, Cássia, na Codevasf, que é aquela companhia que cuida ali do Vale do São Francisco, tem cargo no DENIT, antigo DNR, que cuida das rodovias federais, tem cargo no IBAMA, que cuida do meio ambiente, tem cargo no IFAM, que cuida do patrimônio histórico. E, no fundo, a gente está vendo que essas pessoas cuidavam muito pouco dessas áreas que eu citei e mais dessa relação do tomar lá da cá e de levar verba para as suas clientelas, para as clientelas desses deputados. Então, na prática, o que esse processo de limpa está mostrando para a gente é que o fisiologismo ele continua a ditar a regra das relações do governo com o Congresso. E isso está sendo falado, Cássia, sem a menor cerimônia, sem o menor constrangimento. Eu separei aqui duas falas de ministros do governo Lula, de ontem, que mostram para a gente como é que essa relação de troca está escancarada. Veja, Celso Sabino, ministro do Turismo, que é filiado à União Brasil, ele disse o seguinte: não dá para ser casado e ter vida de solteiro. E a Gleisi Hoffmann, que é a ministra das Relações Institucionais, disse o seguinte: a pessoa mora na sua casa, come da sua comida e depois não é leal a você. Ou seja, os ministros do governo estão, no popular, comparando a relação com os parlamentares a uma relação conjugal e enquadrando esses parlamentares que votaram contra o governo como traidores que tem que ver aí a porta da rua. O problema dessa história, Cássia e Nadédia, é que o governo não é dono da casa, ele está gerindo a casa, mas a casa na prática é nossa, a casa do contribuinte. E isso tudo, todos esses cargos, todas essas movimentações, elas envolvem dinheiro público, dinheiro do contribuinte, dinheiro da sociedade, que aparentemente está sendo posto a cargo dessas trocas políticas para garantir a chamada governabilidade. De novo, não é uma novidade do governo Lula, não é de hoje que isso funciona dessa forma, mas não deixa de chamar a nossa atenção que isso esteja sendo tratado tão às claras, tão de forma explícita. Quer dizer, o governo demitindo quem votou contra e dizendo que vai contratar quem votar a favor.
Hoje de manhã, Cássia e Nadege, para encerrar, o líder do governo na Câmara, o deputado José Guimarães, ele teve uma longa reunião com o presidente da Câmara, Hugo Mota, e acertou ali, abriu aqui esse mapa de cargos, comunicou novas demissões que a gente ainda não tem conhecimento e fez um arranjo com ele, propondo o seguinte, que o Hugo Mota, daqui para frente, coordene a reocupação de vários desses cargos em troca de garantir a aprovação de projetos prioritários para o governo até o final desse ano. E que projetos são esses? Olha, parte deles é para recompor as perdas econômicas dessa MP que caducou na semana passada, portanto, contar dinheiro ali para fechar as contas públicas, e, além disso, PEC da segurança, que é uma pauta muito importante da qual a gente não tem mais falado, porque ela saiu ali das prioridades, pelo menos aparentes, do governo. Também a questão do devedor quanto mais, a MP do Brasil soberano, enfim, uma série de questões que o governo quer amarrar para fechar esse ano legislativo. Lembrando que ano que vem tem eleição e, portanto, o Congresso deve funcionar muito menos do que já está funcionando agora. Então, é isso, Cássia e Nadege. O governo tentando dar um freio de arrumação e, ao mesmo tempo, expondo a natureza desse toma lá da cá, sobre a qual está assentada a sua relação com o Congresso. Muito bem, Bernardo, lamentável mesmo, como você destacou. Quem ouve assim de primeira pensar, então estão acontecendo as demissões, de repente é o sistema mudando, não, é só o sistema se reacomodando, né? Exatamente, são outras bocas, outras tetas aí para serem mamadas da máquina pública em troca desse apoio no Congresso. Agora, é um governo, Cássia e Nadege, um governo de minoria, um governo que não tem uma base sólida no Congresso. Portanto, ele, de fato, está dependente desse fisiologismo para conseguir os votos necessários para aprovar a sua agenda. É importante as pessoas prestarem atenção nisso, porque no ano que vem tem eleição para presidente, mas também tem eleição para deputado e senador. E tem que se levar isso em conta na hora de se escolher o seu representante no Congresso. É isso aí. Bernardo Melo Franco, muito obrigada. Até a próxima. Até quinta-feira. Um abraço para vocês. Boa tarde para os ouvintes. Até.